O filme começa com um homem chamado Peter, que trabalha como terapeuta sexual. Ele então começa uma terapia com essa garota aí, que começa a dar em cima dele e se oferece para fazer certas coisas com ele. Porém ele se recusa e oferece um livro para ela que ele mesmo escreveu, que fala sobre como podemos viver nossas vidas sem sexo. Após isso, ele vai para sua casa e encontra seus melhores amigos ali. Ele então diz a eles que vai à casa de Michelle, que é a garota que ele gosta, para experimentar alguns pratos que ela fez. Chegando lá, ele conhece Charlie, o namorado de Michelle. Ele então a cumprimenta e experimenta os pratos que ela fez, e diz que ela deveria abrir um restaurante, e ela curte a ideia. No dia seguinte, Peter vai para a casa de seus pais, e lá descobrimos que a maior dúvida de seu pai é porque ele nunca sentiu atração e vontade de ter relações com alguém. Após isso, no trabalho, Peter descobre que seu livro se tornou um grande sucesso, e sua chefe diz que logo ele terá que dar uma entrevista para uma rádio muito popular, pois isso dará mais visibilidade para a clínica. Mais tarde, voltando para casa, ele encontra Charlie no corredor, e descobre que ele e Michelle terminaram, pois ele dava mais atenção ao trabalho do que a ela. Peter então vai consolar Michelle, e muito triste ela fala que agora vai focar apenas em sua carreira de chefe de cozinha, e Peter fala para ela seguir o seu coração. Impressionada com suas palavras, ela lhe dá um beijo, porém no meio do beijo Peter fala que está sentindo uma dor na cabeça. Ela fica preocupada, mas ele diz que sempre tem essas dores, e após isso vai embora. Na manhã seguinte, os seus amigos o levantam para jogar uma partida de basquete, e no meio do jogo um cara joga bola em seus Países Baixos, e ele acaba parando no hospital, e mais uma vez reclama de uma enorme dor de cabeça. Mais tarde o médico diz que quando baixou suas calças reparou que suas partes eram menores do que o normal, e quando tirou ressonância de sua cabeça como precaução, descobriu que ele tem um tumor no cérebro. Isso acabou impedindo que seu corpo gerasse testosterona o suficiente. Isso significa que Peter nunca atingiu a puberdade, e por isso ele nunca sentiu vontade de se relacionar com alguém. O médico então fala que o tumor pode ser facilmente removido por meio de uma operação, e após isso ele poderá alcançar a puberdade, e Peter fica muito feliz em ouvir isso. Depois de algumas horas, a operação acaba bem sucedida. No dia seguinte, para comemorar, seus amigos levam uma stripper para acabar com o problema de Peter. Eles falaram para a garota deixá-lo animado, porém nem isso adiantou. Na manhã seguinte, Peter levanta um pouquinho diferente, e os seus pais comemoram, pois isso é um sinal claro de que ele finalmente está entrando na puberdade. O problema é que depois disso ele começa a se masturbar toda hora. O cara vira um maníaco. Certo dia, Michelle o encontra no corredor e diz que vai ficar uma semana fora da cidade para participar de um desafio de culinária, e Peter acaba ficando meio triste, mas ao mesmo tempo feliz por ela. Mais tarde, em seu escritório, ele acaba ficando com muita vontade de fazer, após escutar a história de uma paciente, e isso acaba lhe deixando bem desconfortável. Então ele vai até o médico perguntar o porquê que de repente ele está com tanta vontade de fazer sexo. E o médico responde que é porque ele ficou com tudo isso retraído por mais de 15 anos, por não ter entrado na puberdade, e agora tudo está acontecendo dentro de seu corpo muito rápido. E ele também acrescenta que isso terá efeitos colaterais, como desconfortos, vontade repentina de fazer sexo, e sua voz também vai mudar, mas logo tudo voltará ao normal. Mais tarde, Peter começa uma chamada de vídeo com Michelle e pergunta como foi seu primeiro dia na competição, mas ela mal responde a pergunta e começa a falar sobre um cara que ela conheceu ali, e Peter acaba ficando com ciúme. No dia seguinte, ele vai dar a entrevista para a rádio que sua chefe pediu, mas não consegue finalizá-la devido a uma mudança repentina em sua voz. Após isso, ele vai tomar um café na casa de seus pais, e lá eles lhe dão alguns conselhos sobre puberdade, mas em vez de ouvi-los, ele começa a discutir como se fosse um adolescente e sai da mesa. Após isso, ele vai dar um rolê com seus amigos, e um deles lhe pede para tomar conta de seu filho no próximo fim de semana, para ele poder sair com sua esposa, e Peter concorda. Mais tarde, Peter vai pedir alguns conselhos para um adolescente do seu prédio, pois ele não quer desapontar Michelle quando ela voltar, e o garoto diz para ele encontrar algumas meninas na internet para conseguir mais experiência. Peter então faz isso o dia todo e a noite toda, e no dia seguinte acaba conseguindo fazer sexo com várias garotas. Um dia desses, voltando para casa, ele vê Charlie novamente no corredor, que diz que foi pedir desculpas para Michelle e também trazer algumas flores para ela. E Peter diz para ele não se preocupar, que ele vai entregar as flores a ela quando ela voltar, e após isso Charlie vai embora. Naquela noite, de repente, Michelle volta de viagem e encontra as flores, e agradece Peter pelo presente. E Peter em nenhum momento diz que quem mandou as flores foi Charlie. Em vez disso, ele a convida para um jantar e ela aceita. E como era seu primeiro encontro com ela,
ela, Peter estava muito animado, porém enquanto ele estava se arrumando, seu amigo liga para ele e pergunta se está tudo em pé para ele cuidar do seu filho essa noite. E Peter fica surpreso, pois se esqueceu completamente que hoje teria que cuidar do filho do seu amigo, e diz a ele que não poderá fazer isso essa noite, pois irá sair com Michelle, deixando seu amigo muito bravo. Após isso ele chega em um restaurante chique com Michelle, e ela fica surpresa por ele conseguir uma mesa nesse restaurante, mas não demora muito para Peter começar a agir feito um idiota, pois ele queria mostrar que ele não era mais aquele cara bobo que ela conheceu. Mas é nesse exato momento que o amigo de Peter e sua esposa chegam ali, e nisso descobrimos que na verdade Peter roubou a reserva do seu amigo nesse restaurante, pois ele pensou que ele nunca iria ali, porque não ia ter ninguém para cuidar de seu filho, mas o cara disse que o outro amigo dele se ofereceu no último minuto, porque ele não é egoísta como o Peter. Depois de ouvir isso, Michelle se levanta para ir embora, e Peter tenta impedi-la, mas além disso tudo ela diz que acabou de receber uma mensagem de Charlie, dizendo que ele tinha enviado as flores e não Peter, e após isso vai embora. No dia seguinte vemos Peter em seu consultório, com uma paciente falando sobre suas fantasias e o quanto ela é obcecada por sexo. E depois de ouvir a sua história, Peter tira suas calças para fazer com ela, mas é nesse exato momento que sua chefe abre a porta e pega os dois no flagra, e demite Peter. Um tempo se passa, e vemos que Peter está lidando com as consequências dos seus impulsos e mudanças em seu corpo. Após isso ele vai falar com seu pai, e diz que ele não consegue controlar suas emoções e sentimentos sobre sexo. E seu pai diz que isso é normal para um cara que acabou de chegar na puberdade. Então Peter pergunta o que ele deveria dizer na palestra sobre o seu livro, e seu pai diz para ele falar o que vier na cabeça. E no dia seguinte, na palestra, Peter diz a todos que o seu livro é um lixo, e que agora ele aprendeu a expressar seus sentimentos, e que é uma parte importante de nossa vida, e não deveríamos ignorá-lo, e todos aplaudem o que ele falou. Após isso ele vai pedir desculpas ao seu amigo que aceita numa boa, e depois disso ele vai falar com Michelle e conta toda a verdade a ela. Então ela acaba novamente com Charlie, coitado, e eles se beijam na frente de todo mundo. E após isso passa mais um tempo e vemos que Michelle está grávida de Peter e que ele lançou um livro sobre a puberdade e os seus problemas.